Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, link seu sucesso. É isso aí galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo um super projeto pedagógico que sem dúvida alguma vai turbinar os seus estudos. Nós estamos aqui para maximizar a sua preparação para este concurso. E a gente vai trabalhar com História de Sergipe. Iremos analisar ao longo deste curso todos os itens que constam no seu edital. Então você pode ter certeza que vai ter uma grande preparação. Uma preparação focada aqui no LAC Concursos. E a gente já na primeira aula vai trabalhar a formação territorial do atual estado de Sergipe. Ou seja, é nossa função na aula de hoje analisar as origens históricas do território sergipano, analisando desde a pré-história, passando pela fase da colonização, chegando até a fase do Império. Ou seja, todo o processo histórico de formação territorial de Sergipe será analisado na aula de hoje. Então vamos lá. Vem cá, vontade de estudar, pois hoje eu quero lhe usar. Muita concentração, muito foco, muita disciplina para que a gente possa ter um grande aprendizado e chegar competitivo no dia da prova. Sem mais delongas, meus caros e minhas caras, a gente já começa a nossa aula analisando o chamado período pré-histórico. E o que vem a ser, a propósito, a chamada pré-história, professor? Olha, a pré-história convencionou-se chamar de período que é anterior ao advento da escrita. Em se tratando de história do Brasil, nós chamamos de pré-história o período anterior à chegada dos colonizadores europeus a este território. Ou seja, o período histórico que está compreendido entre o aparecimento dos primeiros grupos humanos neste território e a chegada dos portugueses em 1500 é denominado de pré-história brasileira. Portanto, vamos conceituando como período anterior à chegada dos europeus aqui em nosso território. Estudos arqueológicos apontam para cerca de 9.000 anos antes de Cristo a data da ocupação de grupos humanos no território que hoje nós conhecemos como estado de Sergipe. Portanto, há cerca de 9 milênios já haviam grupos humanos fixados nesta região. E como é que isso é provado, professor? Como é que isso é comprovado cientificamente? Através de vários estudos arqueológicos que vão pesquisar através das análises das chamadas pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas feitas pelos grupos humanos, geralmente em paredes de cavernas, retratando cenas que eram comuns ao cotidiano desses grupos humanos, através também de fragmentos de ossos fossilizados, de restos de cerâmica e de artefatos diversos, que são pesquisados, que são analisados, e que ajudam a compreensão do modo de vida desses grupos humanos prioritários em território sergipano. Sendo assim, pessoal, os estudos arqueológicos apontam para 3 tradições culturais ou 3 tradições arqueológicas em Sergipe, que são a tradição Canindé, a tradição Aratu e também a tradição Tupi-Guarani. Então são 3 culturas ou 3 tradições arqueológicas em Sergipe: Canindé, Aratu e Tupi-Guarani. Em se tratando do processo de formação territorial e de ocupação de Sergipe, em relação aos povos indígenas, nós temos 2 grupos principais que ocuparam o território sergipano. Um grupo tupi, os tupinambás, e um grupo tapuia, os cariris.
Os tupinambás se concentravam na faixa litorânea do território, ao passo que os cariris estavam estabelecidos no interior do território, chamado sertão. É o sertão do Cariri. Vale ressaltar ainda que o território sergipano fazia parte da capitania da Baía de Todos os Santos. Como os senhores bem sabem, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias. Por esse sistema, o território da América Portuguesa foi dividido em lotes de terra de tamanhos variados que se estendiam do litoral até os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Essas eram as capitanias que foram entregues a representantes da pequena nobreza de Portugal, que tinham a responsabilidade de fazer produzir riquezas dentro da ótica mercantilista. Este era o papel da colônia brasileira, fornecer riquezas para o entesouramento da metrópole, ou seja, de Portugal. O território que hoje conhecemos como Sergipe fazia parte, portanto, da capitania da Baía de Todos os Santos. O sistema de capitanias, como todos bem sabem também, não deu muito certo, porque de todas as capitanias que foram criadas pelo rei de Portugal, lá em 1534, apenas 2 capitanias acabaram obtivendo um sucesso mais imediato, por conta do cultivo de cana-de-açúcar. Foram as capitanias de Pernambuco, que era administrada por Duarte Coelho, e de São Vicente, segundo lote, que era administrada por Martim Afonso de Souza. As demais capitanias não apresentaram os mesmos resultados exitosos numa primeira etapa. E os motivos para isso foram muitos. As grandes distâncias das capitanias, a distância em relação a Portugal, a falta do apoio financeiro por parte do governo português, ataques indígenas, ataques de piratas e corsários, principalmente franceses, falta de recursos financeiros dos próprios capitães donatários, falta de iniciativa de alguns donatários, enfim, os problemas foram diversos. Por conta disso, apenas 2 capitanias acabaram prosperando economicamente. E as demais tiveram sérios problemas. Como foi o caso da capitania da Baía de Todos os Santos, depois do falecimento de seu capitão donatário e o seu herdeiro alegou não ter condições financeiras de prosseguir com aquele empreendimento, esta capitania foi retomada pelo governo português e foi escolhida justamente para ser a sede administrativa da América Portuguesa. Em 1548, o governo português resolveu centralizar a administração da América Portuguesa, criando um novo sistema político-administrativo que nós chamamos de governos gerais. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Tomé de Souza que veio, trouxe padres jesuítas que vieram trabalhar na catequização indígena. Tomé de Souza veio com o objetivo de combater os piratas e corsários franceses, de estabelecer alianças com nações indígenas que poderiam ser cooptadas nessa tarefa de colonização da América e de combater as tribos consideradas hostis. Além disso, Tomé de Souza vem para fundar a primeira cidade do Brasil, que foi São Salvador, que torna-se a capital da Baía de Todos os Santos e também a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, fundada em 1549, portanto, por aquele que foi o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. E quando é que Sergipe aparece nessa história? Como a gente já viu, as terras sergipanas estavam circunscritas à capitania da Baía de Todos os Santos.
Em 1590, olha a data importante aqui, pessoal, 1590, portanto, já dentro do período denominado de União Ibérica. União Ibérica é aquele período histórico em que Portugal e Espanha estavam atrelados do ponto de vista político. Havia uma unificação. O rei da Espanha também governava a Portugal. Esse período durou 60 anos. Vai de 1580 até 1640. E o período da chamada União Ibérica é muito importante para você compreender a história do Brasil, porque nesse período o nosso território foi alvo de invasões externas. Tivemos invasões e ocupações no Maranhão, onde se estabeleceu a chamada França Equinocial entre 1612 e 1615, e em boa parte da região nordeste do Brasil nós tivemos o estabelecimento da chamada Nova Holanda, ou Brasil holandês, a partir de 1630, estendendo-se até 1654. Então, nesse período da União Ibérica, nós temos importantes acontecimentos que vão, invariavelmente, atingir também a própria história de Sergipe. Bacana? 1590 aqui, pessoal, a criação da capitania de Sergipe del Rei. A capitania é criada em 1590, mas ela continua subordinada à administração da Baía de Todos os Santos. Então vamos acompanhar aqui, pessoal. Na verdade, aqui nós podemos dizer que quando surge a capitania de Sergipe, Sergipe del Rei, ela é uma espécie de comarca. Ela está ligada à administração política da capitania da Baía de Todos os Santos. Nesse mesmo ano, nós temos a fundação da Vila de São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe, também fundada em 1590. Qual que era o objetivo da coroa portuguesa? Em estabelecer núcleos de povoamento nesse território. Então você já assimilou que o território sergipano estava inserido na capitania da Baía de Todos os Santos, o contexto histórico da União Ibérica, e era a fase da conquista territorial desse território. Então, para facilitar a comunicação entre as duas principais capitanias do Brasil, quais eram as duas capitanias mais importantes do ponto de vista político, econômico e militar aqui no Brasil? Duas capitanias localizadas nessa região. A capitania da Bahia, que, como nós já falamos, abrigava a capital do Brasil, Salvador, e a capitania de Pernambuco, pessoal. Não podemos esquecer da capitania de Pernambuco, que era a mais importante capitania do ponto de vista econômico, pois era onde se concentrava a produção de açúcar. O principal núcleo açucareiro da colônia era a capitania de Pernambuco. Portanto, para facilitar a ligação, o intercâmbio, a comunicação entre essas duas principais capitanias brasileiras, a Bahia, sede administrativa do Brasil, e Pernambuco, principal centro produtor de açúcar, é que foram fundados núcleos populacionais, a exemplo de São Cristóvão, da Vila de São Cristóvão, e a própria criação da capitania de Sergipe del Rei, mesmo ela estando submetida à capitania da Baía de Todos os Santos. Então era um objetivo político-militar administrativo a criação desta capitania. A primeira capital de Sergipe, como já dissemos, foi a Vila de São Cristóvão, que ostentou até meados do século XIX o posto de sede administrativa sergipana. Para você ter uma ideia, São Cristóvão foi a quarta mais antiga cidade do país. Antes dela tínhamos 3 outras cidades, que foram Salvador, fundada em 1549 por Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral.
O Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em 1565 por Estácio de Sá. Também Filipéia Nossa Senhora das Neves, que deu origem posteriormente à cidade da Paraíba, hoje João Pessoa. E a quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe. O fundador foi o capitão-mor Cristóvão de Barros, que em 1º de janeiro de 1590 estabeleceu então a fundação de São Cristóvão, já com o objetivo de ser a sede administrativa, a capital de Sergipe. Portanto, São Cristóvão exercia nesse momento uma função político-administrativa muito importante, inclusive sendo um ponto importante, um bastião, um ponto estratégico de defesa contra potenciais ataques de outros europeus que estavam interessados no comércio aqui no Brasil. Porque, olha só, pessoal, a conquista dessa região não foi nada fácil, não. Os colonizadores portugueses tiveram que enfrentar a hostilidade de alguns grupos indígenas, que eram contra, evidentemente, a presença portuguesa naqueles territórios. Vai ter que enfrentar também piratas e corsários franceses que faziam relações comerciais com os indígenas, principalmente promovendo o escambo do pau-brasil. Então, perceba que a criação da primeira capital de Sergipe, que foi São Cristóvão, tinha funções muito bem definidas. Funções do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, mas também funções do ponto de vista militar, visando promover a segurança da região e consolidar o processo de colonização dessas terras por parte dos portugueses, no período histórico que nós conhecemos como União das Coroas Ibéricas. Só que isso, evidentemente, que não impediu a presença de outros europeus nessas terras. Além dos portugueses, nós tivemos também a presença nesse território de piratas franceses e também tivemos a presença holandesa em Sergipe. Quando é que se deu a chamada presença holandesa nesse território, professor? Ora, é no contexto das chamadas invasões holandesas. Por que se deu as invasões holandesas no território nordestino e em Sergipe também, professor? Ora, os holandeses, olha só, os holandeses tinham uma participação muito ativa no comércio açucareiro. Comércio açucareiro. Espera aí que eu vou explicar direitinho. Pessoal, a exploração econômica da cana-de-açúcar era a principal atividade desenvolvida na América Portuguesa logicamente, pelos colonizadores. E essa atividade econômica tinha uma participação efetiva de comerciantes flamengos e batavos, ou seja, os comerciantes da República dos Países Baixos, as Províncias Unidas dos Países Baixos, os holandeses. Eles participavam financiando a produção, transportando o açúcar, refinando na Europa e distribuindo o produto lá no continente europeu. Portanto, os holandeses eram grandes parceiros econômicos dos portugueses. Os holandeses possuíam grandes investimentos nesse território. Acontece, porém, pessoal, que durante a chamada União Ibérica, essas relações ficaram bastante comprometidas. A União Ibérica, como já dissemos, é o período em que Portugal e Espanha estavam juntos do ponto de vista político-administrativo. Ou seja, a Espanha administrava também Portugal. Período longo, de 60 anos. Vai de 1580 até 1640. Acontece nesse período, pessoal, que a Espanha estava em litígio com a Holanda, porque a Holanda lutava
por sua autonomia. Aquele território onde surgiram as Províncias Unidas dos Países Baixos foi administrado durante certo tempo pela dinastia dos Habsburgo, que governavam a Espanha, de Carlos I e depois de seu filho Filipe II, depois o seu sucessor Filipe III e o Filipe IV. Nesse contexto histórico, teremos a decretação do embargo comercial contra os holandeses. Trocando em miúdos, significa dizer que os espanhóis proibiram os holandeses de continuarem a estabelecer aquelas relações comerciais ligadas à produção de açúcar aqui no Brasil. É aí que os holandeses vão criar a chamada Companhia das Índias Ocidentais, um empreendimento que possuía capital misto, possuía capital privado, mas também tinha investimentos estatais, a chamada VIC, que vai organizar as invasões do território brasileiro. Porque os holandeses tinham grandes investimentos aqui na economia açucareira e para furar esse bloqueio, para tentar evitar esse embargo econômico promovido pelo rei da Espanha, o que os holandeses vão fazer? Vão promover ataques à colônia brasileira, no caso aqui ao Brasil, a nossa América Portuguesa. O primeiro ataque holandês aconteceu em 1630 e eles vão se voltar nessa época contra a capital do Brasil, que era Salvador. Esse ataque é rechaçado. No ano seguinte, os holandeses são expulsos da Baía de Todos os Santos. Mas você pensa que os holandeses se deram por vencidos? Nananinha não, meu amigo. Os holandeses vão voltar à carga, eles vão preparar uma invasão muito mais bem programada, com navios de guerra, com soldados muito mais bem preparados, mais bem equipados, e vão atacar, desta feita, o principal centro produtor de açúcar no mundo, que era a capitania de Pernambuco. Isso acontece em 1630. E nesse contexto, os holandeses vão enfrentar a resistência local durante praticamente 7 anos de constante embate, a prática de guerrilhas, até 1637, quando se consolida o predomínio holandês em Pernambuco e começa a expansão territorial, vindo anexar territórios na Bahia, no Ceará, Sergipe, na Paraíba, na atual Alagoas. Parte desse território, então, fica sob o domínio holandês. Estabelece-se a chamada Nova Holanda. Nova Holanda é o Brasil holandês, pessoal. 24 anos de domínio holandês em parte do Nordeste brasileiro. E o principal governante da Companhia das Índias Ocidentais aqui em terras brasileiras foi o conde João Maurício de Nassau. Em relação a Sergipe, essa dominação, esse ataque, essa ocupação holandesa ocorre entre 1637 e 1645. Este é o período em que nós temos a presença holandesa neste território. O que para muitos estudiosos, vários historiadores vão defender a ideia de que a presença holandesa nesse território, especificamente falando de Sergipe, foi um verdadeiro desastre econômico, porque desarticulou a produção açucareira, desarticulou as outras atividades econômicas que possuíam também uma certa relevância na região. E aí, gradativamente, após ao movimento que teve o objetivo de expulsar os holandeses do Brasil, movimento que é conhecido historicamente como Insurreição Pernambucana. Insurreição Pernambucana, que foi o período, que foi o movimento ocorrido no período que vai de 1645 até 1654,
teve a liderança de senhores de engenho pernambucanos, mas que também contou com a participação de colonos, de livres pobres, de indígenas, de escravos também, num processo que vai visar a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Evidentemente que neste processo histórico participaram brasileiros e luso-brasileiros também de outras regiões. No caso, boa parte do Nordeste, da região que hoje conhecemos como Alagoas, Sergipe, Ceará, Maranhão, participaram desse movimento, que tem o nome de Insurreição Pernambucana, porque ele era capitaneado lá em Pernambuco. Ele teve a origem histórica em Pernambuco, mas envolveu brasileiros de várias áreas do Nordeste, que finalmente, depois das batalhas dos Guararapes, as duas batalhas dos Guararapes, conseguiram expulsar os holandeses definitivamente das terras brasileiras, isso lá em 1654. E aí, gradativamente, os portugueses vão retomando a produção econômica nesta região. Diga-se de passagem, é importante ressaltar isso aqui que eu vou falar, a produção de açúcar depois da expulsão dos holandeses nunca mais foi a mesma. Porque além de perder os investimentos feitos pelos holandeses, passou também a fazer concorrência. Os holandeses vão produzir açúcar lá nas Antilhas, lá na região da América Central, no Caribe. Um açúcar de boa qualidade, mais barato do que o açúcar produzido no Brasil. Então nós temos uma decadência da economia açucareira depois da expulsão dos holandeses. E olha só a importância econômica que possuía a região de Sergipe, que ainda estava condicionada, ainda estava subordinada à capitania da Bahia e Todos os Santos, mas que tinha uma importância econômica muito interessante. A região do Sergipe era responsável por 1/3 da produção de açúcar da Bahia. A Bahia, que era a segunda capitania em produção açucareira no Brasil, só ficando atrás de Pernambuco, a região de Sergipe tem uma importância vital. 1/3 da produção de açúcar era desta região. Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre a autonomia sergipana, como é que nós tivemos o estabelecimento da autonomia sergipana, como é que o Sergipe se livrou da dominação da capitania da Bahia e Todos os Santos. Olha, isso aconteceu resultado do esforço empreendido pelas elites locais, que se sentiam oprimidas do ponto de vista econômico, principalmente, pelo fato dessas elites não poderem negociar diretamente com Portugal. Tinha que negociar com as elites político-administrativas da capitania da Bahia. Então isso, de certa maneira, prejudicava os interesses econômicos dessas elites sergipanas. Então vai ter uma luta histórica importante, até que, durante o período joanino, olha outro período histórico importante da história do Brasil, período joanino, que vai de 1808 até 1821, quando a corte portuguesa, no contexto histórico das guerras napoleônicas, esteve instalada no Brasil. Dom João chega como príncipe regente e depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, a Dona Maria Louca, ele é coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. Olha ele aqui, ó, assinando o decreto de 8 de julho de 1820, olha só, marca bem a data desse decreto, 8 de julho de 1820, o rei de Portugal, Dom João VI, que estava no Brasil, que residia nessa época no Rio de Janeiro, assina um decreto que separa Sergipe da capitania da Bahia. Sergipe passa a ser uma capitania autônoma, uma capitania real. Deixa de estar subordinada à capitania da Bahia.
e é nomeado para ser o primeiro capitão-general e governador de Sergipe, Carlos César Burlamac. Beleza? Primeiro governador do Sergipe, Carlos César Burlamac. Vale dizer também que durante o período imperial nós tivemos um pequeno progresso econômico de Sergipe. Esse progresso econômico, né, teve um crescimento mais representativo a partir da década de 1860, quando nós tivemos o desenvolvimento, o crescimento, a importância econômica da lavoura de algodão. Por que o algodão teve uma importância vital na economia sergipana na década de 1860? Por conta de um fator externo muito importante, que foi a Guerra Civil Americana, travada ao longo de 5 anos, envolvendo os Estados Confederados do Sul e a União do Norte. Nesse contexto histórico, o sul dos Estados Unidos, que eram grandes produtores de algodão, exportavam esse produto para a Inglaterra, ficaram impossibilitados de manter esse comércio. Então, o Brasil vai aproveitar, vai ter essa oportunidade de ouro, onde as províncias nordestinas, principalmente o Maranhão e Sergipe, vão ocupar esse vazio, nesse contexto histórico da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. E outro tema também muito importante, pessoal, é o da mudança da capital. Outro assunto fundamental para você estudar nesse processo de formação territorial do estado de Sergipe é analisar com carinho o processo que levou à transferência da capital. Você viu, a capital era São Cristóvão. Houve uma mudança na capital. Isso aconteceu em 17 de março de 1855, pessoal. Em 17 de março de 1855, nós temos um processo aí de mudança da capital de Sergipe. E essa mudança aí ocorre no governo do presidente de província, Inácio Joaquim Barbosa. Grava bem o nome dessa fera aqui, pessoal. Grava bem o nome do governante da província de Sergipe, que promoveu a transferência da capital. A capital, que era São Cristóvão, passa a ser Santo Antônio do Aracaju. Isso a partir do decreto assinado pelo governante da província de Sergipe em 17 de março de 1855, estabelecendo então uma nova capital para a província. Quais são as questões que vão levar o governante, as elites políticas e econômicas de Sergipe a promoverem essa transferência? São questões de cunho econômico, visando a exportação dos produtos potenciais que Sergipe apresentava naquele contexto histórico, principalmente a lavoura algodoeira, e também questões estratégicas, questões de ordem político-militares. Perfeito? É por essa razão que nós temos, então, a nova capital para a então província de Sergipe, que é Aracaju. Aracaju, que significa cajueiro dos papagaios. Bacana? Muito bem, então, pessoal. Vamos, então, agora resolver algumas questões de concursos anteriores para a gente fixar o que nós estudamos na aula de hoje. A gente analisou o processo de formação histórica de Sergipe, desde o período pré-histórico, falando também um pouco sobre as nações indígenas que se estabeleceram nessa região, a forma pela qual se processou a colonização, a conquista, a ocupação, o estabelecimento de núcleos populacionais nessa região, a criação da capitania de Sergipe, subordinada à Bahia, e depois a sua autonomia política, já em 1820, no contexto do período joanino,
E, finalmente, analisamos a transferência da capital para Aracaju, ocorrida em meados do século XIX. Agora a gente vai fixar esse conteúdo resolvendo uma série de questões de concursos anteriores. Vamos começar por esta aqui, pessoal. Subordinado à capitania da Bahia desde os primeiros tempos da colonização do Brasil, Sergipe formou território próprio e independente mediante os esforços das elites locais, afetadas pelas intervenções baianas. É correto afirmar que a separação das duas capitanias se deu oficialmente em... Então, olha só, a questão fala sobre o processo de autonomia política da capitania de Sergipe, ou seja, da sua desvinculação em relação à capitania da Bahia. E como os senhores bem lembram, aconteceu em julho de 1820, através de um decreto assinado pelo então rei de Portugal, Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro. Dom João VI que vai assinar o decreto que emancipa Sergipe em relação à Bahia. Vamos lá, então vamos conferir as alternativas. Letra A, 1590, com a fundação do Arraial de São Cristóvão, por Cristóvão de Barros. Não, esse é o início da formação, conquista, ocupação territorial, consolidação da presença portuguesa no território do Recife, 1590. Mas ainda estava ligado à capitania da Bahia de Todos os Santos. Essa desvinculação só ocorre no século XIX, em 1820. Letra B, 1645, com o fim da luta entre portugueses e holandeses, que havia devastado o território sergipano? Também não, pessoal. Não é após a expulsão dos holandeses que Sergipe vai conseguir a sua autonomia em relação à capitania da Bahia. Não é ainda, não. 1834, com a instalação da Assembleia Legislativa Provincial, que reconheceu o Sergipe como província do Império? Não, isso ocorre antes ainda, pessoal. Isso ocorre no ano de 1820, com o decreto de Dom João VI. Decreto de julho de 1820, que separa Sergipe da Bahia. Sergipe se transforma numa capitania real. E depois, com o advento da independência do Brasil, Sergipe se transformou numa província do Império Brasileiro. Tudo bem? Bacana. Ainda tem aqui a letra E, 1647, com o movimento revolucionário liderado por Manuel Pestana. Não, a alternativa correta é a letra D de dado. Próxima questão aqui, gente. Em 1820, o rei Dom João VI assinou um decreto que isolou Sergipe da Bahia. O brigadeiro Carlos César Burlamarque foi nomeado, então, primeiro governador da então província, né, de Sergipe. Apesar dos contínuos conflitos com os baianos não queriam reconhecer essa autonomia de Sergipe, mas perceba que foi um decreto assinado pelo rei de Portugal, é uma carta régia. Com a independência do Brasil em 1822, a situação de autonomia do estado de Sergipe consolidou-se, possibilitando o desenvolvimento da região. Em 1855, a capital sergipana foi transferida para o povoado de Santo Antônio de Aracaju, que foi elevada à condição de cidade. Essa transferência é um marco da história do estado, bem como da cidade de Aracaju. A cidade que perdeu o posto de capital do estado de Sergipe e o movimento da transferência da capital estão apontados corretamente em... Olha só, pessoal, a questão então fala sobre o processo de transferência da capital de Sergipe, que era São Cristóvão, e a partir de 1855 passou a ser Aracaju.
Um dos fatores preponderantes nesse processo é o fator econômico, ligado justamente ao processo de exportação da principal riqueza produzida naquele contexto histórico em Sergipe, que era o açúcar. Bacana? Então vamos lá, precisamos encontrar a alternativa que apresenta a antiga capital, ou seja, a primeira capital de Sergipe, que foi São Cristóvão, e ao mesmo tempo fale sobre o processo de exportação, de escoamento da produção açucareira. Onde é que está a alternativa correta? Olha só, está na alternativa A. São Cristóvão era a primeira capital de Sergipe, que foi sucedida por Aracaju, e um dos motivos dessa transferência foi facilitar o escoamento da produção açucareira. Muito bem, vamos para a próxima questão. A gente tem que fixar esse conteúdo, é conteúdo importante, é conteúdo potencial que pode aparecer na sua prova. Como cidade planejada, Aracaju nasceu em 1855, por necessidades econômicas. Nós acabamos de ver essa necessidade, facilitar o escoamento da produção açucareira. Uma assembleia elevou o povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de cidade e transferiu para ele a capital da província. A transferência deu-se por iniciativa do presidente da província. São dois presidentes, tá? Um que vai assinar essa transferência, que é o Inácio Joaquim Barbosa, e o outro que vai consolidar, que é o sucessor, Barão de Maruim. Esses dois aí são os responsáveis pela consolidação do processo de transferência da sede administrativa de Sergipe para Aracaju, moçada. Alternativa B, portanto, Inácio Joaquim Barbosa e também do Barão de Maruim, presidente da província de Sergipe. Questão 4. Analise as frases abaixo, procurando detectar as que apresentam coerência de fatos e justificativas sobre a transferência da capital de Sergipe de São Cristóvão para Aracaju. Processo histórico que a gente já viu, consolidou-se em meados do século XIX, mais precisamente em 1855. Item 1. A cidade de São Cristóvão recebia grande quantidade de imigrantes de diferentes cidades do interior de Sergipe e do Nordeste. Isto provocou reações da população desta cidade, que pressionou a Câmara Municipal para votar a transferência da capital para Aracaju. Bem, pessoal, essa afirmação é incorreta, pessoal. Logicamente que as elites econômicas e políticas estabelecidas em São Cristóvão não queriam que a cidade perdesse a categoria de capital de Sergipe, porque sabiam que isso seria prejudicial aos seus interesses políticos e econômicos. Quem vai incentivar é, logicamente, a elite econômica da região de Cotinguaba, que estava preocupado com o processo de exportação, de escoamento da produção açucareira, que vai pressionar para a mudança da capital para Aracaju. O item 1, portanto, é incorreto, é falso. Já colocamos aqui, o item 1, falso. Item 2, a escolha de Aracaju como capital de Sergipe estava diretamente relacionada, entre outros fatores, à força econômica da região de Cotinguaba, que tinha dificuldades de escoar seu principal produto de exportação para o mercado interno e externo. Que produto era esse, professor? Fácil, o açúcar. O açúcar que foi o principal produto da pauta das exportações sergipanas durante a maior parte do período colonial e do período imperial, excetuando-se, é claro, o período da década de 1860, quando o algodão teve um destaque fenomenal nessas exportações por conta de um fator externo, que foi a Guerra Civil Americana.
Item 2, meus amiguinhos, está correta. Item 2 é verdadeiro. Deixa eu assinalar corretamente aqui. Item 2, verdadeiro. Vamos para o item 3. Nas décadas de 1910 e 1920, os jornais O Estado de Sergipe e o Correio de Aracaju exerceram uma poderosa influência sobre a população de São Cristóvão para que ela se manifestasse contra a transferência da capital para Aracaju. Evidentemente que esse item 3 está incorreto, é falso. Logicamente que esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação de Sergipe tinham interesses político-econômicos também. É claro que eles não iam querer dar um tiro no próprio pé, né, pessoal? Para que Aracaju perdesse o status de capital, a categoria de capital do então Estado, do já Estado de Sergipe. Porque, olha só, o contexto histórico que a gente está falando, 1910, 1920, é o da Primeira República, a chamada República Velha no Brasil. Período de predomínio político das oligarquias agrárias. A fase do coronelismo, do voto de cabresto, a fase das fraudes eleitorais. Então, as elites sergipanas, capitaneadas em Aracaju, claro que queriam manter a categoria de capital, não iam fazer essa propaganda negativa da própria cidade, né? Sem pé, sem cabeça, essa afirmação número 3. E, finalmente, a afirmação 4, a transferência da capital de Sergipe estava inserida no contexto das transformações ocorridas no país, das quais, dentre outros aspectos, destacaram-se os processos de modernização, de industrialização e de urbanização. Perfeito! Segunda metade do século XIX no Brasil é a fase de desenvolvimento. Nós temos aí lá no Centro-Sul a chamada Era Mauá, uma fase de grande crescimento da economia brasileira, de industrialização, de modernização, de própria urbanização. Os novos meios de transportes inseridos aí, novos meios de comunicação que começavam a se desenvolver, ou seja, novos tempos para o Brasil. Então, analisando aqui, pessoal, a gente concluiu que o item 1 é falso, o item 2 é verdadeiro, o item 3 também é falso e o item 4 é verdadeiro. Então, as frases corretas são apenas os itens 2 e 4. Onde é que está 2 e 4 aqui? Está na alternativa D de dado. Bacana. Olha só, a próxima questão. Sobre a emancipação política do Estado de Sergipe, é correto afirmar. Vamos lá. Alternativa A. Sergipe emancipou-se politicamente da Bahia em 8 de julho de 1820, através de decreto de Dom João VI, rei de Portugal. 4 anos depois, viria a ser elevada à categoria de província e, finalmente, a Estado após a proclamação da República em 1889. Tudo certinho, conforme manda o figurino, pessoal. Correta essa afirmação aqui, ó. Alternativa correta, letra A. Muito bem. Alternativa B, vamos conferir as outras até por desencargo de consciência. Sabe como é, né? Muito bom conferir as outras. O atual estado de Sergipe é resultado do desmembramento da antiga província imperial de Pernambuco? Não. Sergipe foi desmembrado da capitania da Bahia, de Todos os Santos. Letra C. Sergipe emancipou-se politicamente de Alagoas em 8 de julho de 1820 e teve sua autonomia política confirmada com a primeira Constituição Republicana. Nada disso, é o decreto de 8 de julho de 1820 que separa Sergipe da Bahia e não de Alagoas. Para com isso. Letra D. Sergipe emancipou-se politicamente como Estado somente após a proclamação da República? Não. Decreto assinado pelo rei Dom João VI em 8 de julho de 1820, período joanino ainda. E letra E. Sergipe emancipou-se politicamente da capitania de Pernambuco
com a Constituição de 1824 e tornou-se Estado membro da Federação Brasileira após a proclamação da República em 1889. Nada disso. Sergipe emancipou-se em relação à capitania da Bahia, decreto assinado em 1820 pelo rei de Portugal, Dom João VI. Legal então, pessoal? Concluímos então essa nossa aula quando falamos sobre o processo de consolidação territorial, de formação territorial do estado de Alagoas. E deixo para você o nosso último recadinho. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. E você vai ser feliz conseguindo a sua aprovação neste concurso. É isso aí, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante conosco. E eu espero você na nossa próxima aula, quando temos um novo encontro. Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique lá